muito bom entrar em contato e ver as pessoas de outra maneira, mais abertas. Foi bom ter a sensação de que pessoas que eu passo na rua, elas podem estar produzindo poesia, provavelmente estão. Sempre quando eu sinto muita coisa que eu não consigo organizar, ela acaba surgindo assim nos vômitos. Poesia é um espaço muito íntimo e muito importante para o meu desenvolvimento como pessoa, porque com a poesia eu consigo realmente me expressar bem e ser eu mesma. E eu queria fazer uma coisa perfeita, uma coisa que me deixasse feliz. Sou Pedro Cardoso Paulino, estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa. A relação com a escrita, primeiro por ser estudante de letras, tem a ideia de que as pessoas escrevem muito bem, que não erra, que não peca na língua. Sou letras português, não me definiria como escritora, mas eu escrevo de vez em quando. Porque aqui a gente está fazendo o trabalho se debruçar sobre uma poesia e dar importância para ela. Mas nem toda poesia a gente escreve com esse foco todo, pensando no foco dramático, teatro, é este poema. Eu me chamo Isadora, eu tenho 20 anos. Gosto muito de tudo que envolve arte, assim, gosto de me expressar artisticamente. Pinto, já fiz de tudo um pouquinho, assim. Apesar de não profissionalmente, sempre num sentido de aliviar coisas que estou sentindo, para dar aquela quebrada, aquela coisa boa, assim, de... estou fazendo algo que eu gosto, entrar nesse momento de flow, assim, nesse sentido. Ele foi motivado pelo sentido de eu sabia que aquilo não ia dar certo e mesmo assim eu fiz. Então por isso o erro e a repetição, aquela coisa de caramba, se eu sei que tá errado, por que eu tô fazendo ainda? A Meli é uma mulher de 20 anos que está na 4ª fase do curso de Ciências Sociais. Eu sempre tive muito contato com arte porque a minha mãe é formada em artes plásticas e meu pai é músico. Então é aquela questão da fruta não cair muito longe do pé. Eu sempre gostei muito de poesia. Tudo que é relacionado à arte, eu sempre estive dentro. Eu sempre também estive dentro da cultura da arte. As principais motivações em escrever as minhas poesias são as minhas emoções, as coisas que eu estou sentindo, tanto no meu cotidiano ou relações que eu já tive, sejam elas momentâneas, duradouras, seja o que for. E esse poema foi, acho que, uma quebra de expectativa que eu tive em relação a como eu via o amor e como o amor realmente é de fato. Eu estava pensando na minha família, porque, como eu disse, eu sou angolano, e eu senti assim, que tem momentos da nossa vida, isso acontece com qualquer um, que há algumas memórias que aparecem na sua cabeça, sobretudo quando está sozinho no seu cantinho. São memórias que dão uma alegria, assim, e de repente a pessoa começa a rir, começa sozinho, E tem outras memórias que surgem que nos causam tristeza, nos causam dor, aquela saudade, aquela mágoa. Então eu pensei, não, eu vou escrever um poema que retrata esses dois sentimentos, assim. Exercício reflexivo de observação, assim. Perceber animais, de como os animais eles conseguem ser, eles não praticam acúmulo. E o que eu vejo do animal ser humano, a gente não consegue andar, se não for o exercício físico, andar, caminhar, correr, que você pode fazer sem nada, dificilmente tu vê um ser humano não carregando uma bolsa, uma mochila. É difícil eu me desprender das minhas coisas. Foi um dia que eu tava com bolsas e bolsas e bolsas no ônibus. E é um ambiente, ônibus, que demanda muito esforço para carregar muitas coisas ao mesmo tempo com a velocidade. Questão específica do ônibus. E eu toda atrapalhada, eu quase caí. Cansada, eu simplesmente não queria carregar aquelas coisas. Eu fui olhando para os objetos que eu tinha e eu não queria estar com aquelas coisas. Naquele momento, eu não consigo pensar em outro. Mini, para mim... Não existe perfeição, mas pra mim aqui tá quase. Geralmente a ordem é poema e poema. Não existe um título pra ele. Ele só se apresenta assim e não tem eu não tenho muita intencionalidade quando eu tô escrevendo. Eles vêm
e vem. E aí eu só escrevo. Quando o artista sente muito algo, ele vomita palavras. E pra mim, essa é a maior definição de como eu me sinto. As palavras, elas fazem muito sentido pra mim. Então, essa aqui rima com aquela, que faz sentido com isso. E aí, quando eu vi, tava escrito. E tem muita indignação, assim, consigo mesma. Essa é a ideia. O eu lírico está completamente indignado consigo mesmo por ter caído no mesmo erro de novo. De alguma forma, alguém vai se identificar com isso. Depois da escrita, depois de você produzir, você coloca alguma coisa no mundo que ela vai tendo outros significados, vai tendo outros retornos de acordo com quem for ler, for ter contato com esse poema. Me chamo Michele Monguilhot, sou professora do Departamento de Geociências. Atualmente estou na vice-direção do centro. O projeto ele tem a ideia de uma agenda cultural, CFH. Ele já é um centro vivo e múltiplo, né? De muitos olhares, muitos saberes, mas a gente também queria trazer um pouco de manifestação cultural da nossa comunidade, né? Justamente pelo envolvimento do Paulino com a poesia dentro do CFH, transformar vivo e plural. Buscar mais o que os nossos estudantes estão fazendo, né, de forma livre, mostrar o que está fazendo, né, se identificar com as pessoas da comunidade, a população local e também com as próprias identidades dos seus alunos, né? As origens diferentes, né? Eu sempre gostava muito de pintar, desenhar e escrever. Mas o meu primeiro contato assim, com a escrita foi a partir dos meus 9 anos. Que eu comecei a gostar mais de escrever. E eu sempre gostei muito de poesia. E misturar nos meus poemas e nas minhas poesias alguns trechos, refrões de músicas que eu me identifico, que eu acho que vai combinar com o momento da escrita também. Porque eu sinto que a arte é movida baseada nos nossos próprios sentimentos. Tipo, de que forma que a gente vai tratar a forma que a gente se relaciona com a arte em si. O momento que eu estava desenvolvendo esse poema foi numa perspectiva de você... o eu lírico tá numa curiosidade sobre conhecer alguém, mas ao mesmo tempo que parece que tá conhecendo alguém, você tá falando no sentido de um animal que apareceu na minha janela e invadiu a minha casa. Mas também pode ser interpretado de várias formas diferentes, dependendo de como você lê e você entende aquilo que tá escrito. E eu gosto de poder reler tudo que eu já escrevi ao longo dos meus 9, 10, 12, 15, 20 anos. Então, definitivamente, eu não tenho parte preferida. Mas eu acho que todo mundo carrega um pouco dessa agonia de não poder ser solto. Tentar uma liberdade um pouco mais leve. Difícil também ver pessoas com a postura, porque a gente carrega tanta coisas que não mental, as físicas, que a gente muda a nossa postura. Então, acho que com o eu lírico, criar um absurdo, assim, um pensamento de ser o completo oposto, de fugir, assim, das coisas materiais. Gosto muito do final, porque eu acho que eu ainda não terminei ele. Eu acho que ainda tem coisa, e a minha intenção era o final do poema ser mínimo, a ponto de não ter uma comunicação, dele não estar passando nada. Eu não tenho a prática de compartilhar as minhas produções. Foi diferente. Eu lembro de ficar quente, de ficar vermelha, de ter medo. Mas eu posso recitar. Ai, tô feliz. Tira meu escudo, me põe em defesa, me deixa acesa com água na boca. Toque, toque, 2 batidas na porta. Quem é? Sou eu, amor. Me afago em teus sussurros manhosos, no acalentar da noite. Penso em seus grandes olhos, cor de caju, fazendo juras de amor até de madrugada, embaixo da minha janela, querendo ver meu corpo nu. Talvez eu queira te negar, ou faça de tudo pra te conquistar, ou possa ser muita coisa pra assimilar. Me afeto com sua pele preta, descrita pelos mais lindos poetas, com as palavras mais concretas. E antes que eu me precipite, deixa ser tua só por hoje. Eu me perco no teu sorriso, que dirigido a mim é ríspido. Parece até que me jogou um feitiço tão charmoso e viçoso que tira todo o juízo.
tipo a fluidez de um rio intenso, igual a maciez dos seus pelos densos. Encontrei a morada que faltava, aquela que não era nada da falta de afeto que ali estava. Tipo aquele gato preto que me olha da janela perto. Eu te amo, desgraça, sem graça, sua desgraçada. Parece que eu acabei de sentir o que é ser amada. O gato preto que me olhava meio sem jeito, enquanto estava deitado com a mão no meu peito. Queria te dedicar minhas feridas mais bonitas ou minhas peças de teatro mal feitas. Pra que eu fui te deixar entrar na minha casa? Adorei ouvir as histórias dos outros, como eles escrevem, como é tão diferente, né? Cada um tem o seu modo de escrever, de desabafar, de fazer poesia. Eu achei muito lindo e me rendeu, sei lá, acho que um desenvolvimento pessoal muito importante, assim, foi muito legal. Em que mundo eu vivi pra achar que a gente chegaria ao fim? Estupidez desmedida, fantasiada de sabedoria. Meu Deus, eu sou a mais perdida nesse fingimento de dizer que eu sabia o que fazia. Que me perdoe eu, a minha própria covardia e o meu total desrespeito ao que eu sou e aos limites que eu tinha. Quis errar porque o certo eu sempre fiz, mas ser perfeita e centrada cansa mais do que devia. E brincando de errar, me perdi nas fronteiras realistas. Acabei acreditando na mentira. Sem perceber, fantasiei um paralelo que nem em filme existiria. Agora acordo me lembrando, me desculpando pelo estrago de ter acreditado que, sozinha, esse poema eu consertaria. E eu acho que entrelaçar é uma palavra muito bonita. É a minha palavra favorita. Me vem a ideia de entrelaçar as mãos e eu acho que o tre, ele quer mostrar exatamente isso na palavra, sabe? Então eu acho muito bonito. Eu sou muito apaixonada por português, a língua portuguesa. Tem o Inventei e eu acho que o Inventar é muito bom. Ela tem uma sonoridade, eu acho que tem palavras como memória, tanto, que me pegam mais pela sonoridade, mas eu acho que Inventar eu gosto. De que a arte ela é bem mais ampla, não sendo precisamente o instinto, sobrevivência e reprodução, tudo é arte. Poesia é desautomatização. Escrever mas eu acho que poesia é um pouquinho mais. Mini. Eu queria ser minimalista, reduzir, limpar meu campo de visão, colocar os pingos nos is, alinhar os riscos das calçadas, diminuir a paleta de cores. Sempre ouvi a máxima, menos é mais, menos é mais. Queria ser tão minimalista a ponto de ter só 2 meias. Calcinhas é impossível, eu seria vista como louca. Mas meias e sutiãs, ai, como bom seria ser tão minimalista a ponto de acordar com frio de agosto por ter só uma coberta. No fim das contas, eu não quero me incomodar, eu não gosto de me incomodar. E acabo. Não quero ter tanto a ponto do espanto de esquecer o que tenho. Minha memória é curta e me furta do pouco que desejo manter. Logo, como fuga, queria ter um de cada coisa e jamais esquecê-las. Uma mínima que raramente ouvi porque eu mesma inventei se dá assim. Que em muito tem, pouco é. Ou é ter ou não ser... Ser ou não ter, ou é ser ou não ser. Já falei que a minha memória é curta e que isso não se compra ou se acha nem à base de muita procura. Então, enfim, ser minimalista, a ponto de economizar até na língua e não ser mais chamada de minimalista, pois é de fato uma palavra muito grande, podendo, portanto, ser chamada de mini. O sabor da saudade. Movo-me no gosto das memórias confusas, nos sentimentos das recontações profundas, da tristeza, da aflição e da solidão e nostalgia. São lembranças com sabor de melancolia. Lembranças que machucam sem piedade, que ferem mais e mais o coração e a mente. Os olhos apenas desprendem o caudal, lágrimas. Carambas, que pena, ai de mim, vixe. Imagens viandantes na memória carente, do sorriso, do abraço e da saudade, do aperto, do afeto e do amor caliente. São lembranças alegres com sabor melancia. Oba, viva, Lupe, uhul, que bom! Ambíguas memórias e desassossegadas saudades que na vida trazem satisfação, que na vida causam e deixam aflição.
Umas concedem eterno palpite de perfeição, outras desencadeiam sentimentos de condenação. Por que fazes isso comigo, ó lembranças? Por que me alegras e machucas ao mesmo tempo? Me colocas em seus jogos sem prévia permissão. Vida sufocante, em sua prisão, minha sugestão. Eu sou Paulino e eu escrevi o poema intitulado O Sabor da Saudade. Eu sou Isadora e eu escrevi o poema Erro e Repetição. Eu sou a Meli e eu escrevi o poema Gato Preto. Eu sou Lídia Remos e escrevi o poema Mini.